O envelope amarelado tremia nas minhas mãos enrugadas. Era uma carta que eu tinha guardado por mais de 40 anos, escondida numa caixinha de madeira entalhada que meu finado marido tinha feito para mim. As palavras escritas naquele papel já estavam quase apagadas pelo tempo, mas cada sílaba ainda queimava na minha memória como se tivesse sido escrita ontem. Foi essa carta que mudou tudo, essa carta que meu filho nem sabia que existia quando bateu a porta na minha cara naquela noite fria de junho. "Vai embora, eu não devo nada para você. Nada!" Ele gritou com os olhos injetados, o dedo apontado para a porta, como se eu fosse uma estranha invadindo a casa que eu mesma tinha ajudado a construir tijolo por tijolo. Aquelas palavras rasgaram minha alma como faca afiada. Saí com uma mala pequena e o coração em pedaços, deixando para trás 68 anos de sacrifício. Nem imaginava que no dia seguinte, quando o testamento fosse aberto no escritório do Dr. Maurício, meu Paulinho ia descobrir que o destino às vezes cobra juros altos de quem esquece de onde veio. Me chamo Teresa Aparecida Nogueira. Tenho agora 78 anos completos e moro em Taquaritinga, no interior de São Paulo. Toda a vida fui professora na escola municipal, mas antes disso trabalhei na roça com meus pais desde menina, carregando água na cabeça e ajudando na plantação de laranja, que era o ganha-pão da família. Acordava com o cantar do galo e dormia quando o corpo não aguentava mais, com as mãos calejadas e as costas doendo. Meu rosto, que diziam que era bonito na juventude, hoje é um mapa de rugas fundas que contam histórias de sol forte e trabalho duro. Casei nova, com 19 anos, com o Sebastião, que todo mundo chamava de Tião. Era marceneiro de mão cheia, conhecido na região inteira. Construímos nossa casinha simples na Rua das Acácias, onde criei meus 3 filhos, o Paulo Roberto, o mais velho, a Maria Eduarda do meio e o caçula, José Carlos, que Deus levou cedo demais num acidente de moto. Todo dia eu acordava às 5 da manhã para fazer café fresquinho para o Tião antes dele sair para o trabalho, arrumava as crianças para a escola e depois ia dar aula. Voltava, fazia almoço, lavava roupa, ajudava nas lições e ainda corrigia as provas dos meus alunos noite adentro. Naquela época, a gente não tinha quase nada. O salário de professora municipal era uma miséria e o Tião, coitado, ganhava por encomenda. Tinha mês que a coisa apertava tanto que eu fazia salgadinhos para vender na feira de domingo. Minhas coxinhas eram famosas na cidade inteira. Economizei centavo por centavo para comprar material escolar para os meninos, muitas vezes deixando de comprar um vestido novo para mim ou indo a pé para o trabalho para economizar a passagem do ônibus. Quando o Paulo Roberto disse que queria ser advogado, meu coração quase parou. Como que a gente ia pagar faculdade de direito? Mas eu e o Tião fizemos o impossível. Vendemos o terreno que tínhamos herdado dos pais dele, eu peguei mais aulas em outra escola e ainda fazia bolo de aniversário por encomenda nos fins de semana. Tudo para ver meu filho formado, de toga e capelo, realizando um sonho que nunca pude sonhar para mim mesma. Mas antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. O que meu filho não sabia, o que ninguém além do Tião e do Dr. Maurício sabia, é que aquela carta amarelada guardava um segredo que ia mudar tudo. Um segredo que comecei a guardar lá pelos anos 80, quando Taquaritinga ainda era uma cidadezinha pacata, onde todo mundo se conhecia pelo nome. Um segredo que custou lágrimas, suor e algumas noites sem dormir. Quem vê hoje o escritório de advocacia do Paulo Roberto, com aquele prédio imponente na avenida principal, os carros importados na garagem e a casa de 3 andares no condomínio fechado, nem imagina que tudo começou com as mãos calejadas de uma professora que vendia coxinha na feira e de um marceneiro que trabalhava de sol a sol. A mesma professora que ele mandou embora numa noite de junho, como quem se livra de um peso morto. "Vai embora", ele disse, e eu fui. Mas o destino, minha filha, o destino tem dessas ironias que só a vida sabe preparar.
Nasci em Taquaritinga mesmo, em 1947, quando a cidade ainda tinha mais terra vermelha do que asfalto. Meu pai, seu antenor, era colono numa fazenda de laranja. Minha mãe, Dona Sebastiana, além de ajudar na roça, lavava roupa para fora e fazia doces caseiros que a gente vendia na porta da igreja depois da missa de domingo. Éramos 6 irmãos, e eu, a mais velha, tinha que ajudar a cuidar dos pequenos. Nossa casa era simples, de chão batido no começo. Lembro do cheirinho da terra molhada quando chovia e a mãe punha as bacias para aparar as goteiras. Mesmo com tanta dificuldade, tinha muita alegria. Nas noites de lua cheia, a gente sentava no terreiro para ouvir as histórias que meu pai contava. Histórias de assombração que faziam a gente dormir abraçado de medo. A mãe fazia um café no fogão a lenha que perfumava a casa inteira. E quando tinha um dinheirinho sobrando, comprava rapadura para a gente chupar enquanto ouvia as histórias. Estudei na escola rural até a 4ª série, depois tive que parar para ajudar em casa. Mas eu adorava ler. Pegava qualquer pedacinho de jornal velho que aparecia e lia escondido, à luz de lamparina. Foi a professora Dulce que mudou minha vida. Ela viu meu interesse pelos livros e começou a me emprestar os dela. Essa menina tem futuro, ela dizia para o meu pai. Foi ela quem convenceu meus pais a me deixarem continuar estudando quando abriu o ginásio na cidade. Eu ia a pé, 5 quilômetros na ida e 5 na volta, com o caderno embrulhado num saco de açúcar para não molhar quando chovia. Terminei o normal aos 18 anos e já comecei a dar aula logo em seguida. Lembro do primeiro dia como professora, tremendo de nervoso diante de uma sala cheia de crianças que me olhavam com curiosidade. O salário era pouco, mas para mim era uma fortuna poder ganhar dinheiro fazendo o que eu amava. Levava meu trabalho tão a sério que conhecia cada aluno pelo nome, sabia quem tinha dificuldade em matemática, quem precisava de mais atenção na leitura. Visitava as famílias quando alguma criança faltava muito. Carregava material escolar no meu próprio salário para quem não podia comprar. Conheci o Tião numa quermesse da igreja. Ele tocava sanfona num conjunto de música caipira e tinha um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Alto, moreno, de olhos verdes, uma raridade. Começamos a namorar escondido, porque meu pai achava que músico não era homem sério, mas logo o Tião mostrou seu valor. Além da música, que era mais diversão que profissão, ele trabalhava na marcenaria do tio e tinha mãos abençoadas para transformar madeira em arte. Casamos em 1966, numa cerimônia simples na igreja matriz. Meu vestido foi costurado pela minha tia Zulmira, com um tecido que economizei para comprar. O Tião estava tão bonito de terno emprestado do cunhado, parecia um artista de cinema. Nossa lua de mel foram 2 dias em Ribeirão Preto, hospedados na casa de um primo dele. Voltamos e fomos morar num quartinho nos fundos da casa da minha sogra, Dona Nair, até conseguirmos juntar dinheiro para o nosso cantinho. Com muito sacrifício, compramos um terreninho na Rua das Acácias. O Tião construiu nossa casa aos poucos, tijolo por tijolo. Eu ajudava carregando massa nos fins de semana, e os amigos dele vinham dar uma mão nos domingos em troca de um almoço e cerveja. Levamos quase 2 anos para terminar, mas quando nos mudamos, mesmo com só 2 cômodos prontos e o resto ainda no contrapiso, era o nosso palácio. O Paulo Roberto nasceu em 1968, um bebê gorducho de bochechas vermelhas que chorava forte como se quisesse anunciar para o mundo que tinha chegado. Desde pequeno era determinado, aprendia tudo rápido. Quando disse as primeiras palavras, já emendou numa frase completa. Comecei a dar aula em casa para complementar o salário da escola, e o Paulinho ficava quietinho num cantinho, ouvindo tudo. Com 5 anos, já sabia ler melhor que muito aluno da 2ª série. A Maria Eduarda veio em 1972, delicadinha como uma boneca de porcelana. Tinha os olhos do pai, aquele verde raro, e um jeitinho calmo que contrastava com a energia do irmão. Os 2 brigavam como gato e rato, mas era só um ameaçar o outro que já se juntavam contra o mundo. O caçula, meu José Carlos, chegou em 1975, quando a gente achava que a família já estava completa. Foi uma surpresa.
mas uma surpresa boa demais. Enquanto as crianças cresciam, a vida era uma correria só. Eu dava aula de manhã, voltava para fazer almoço, dava aula particular à tarde e ainda cuidava da casa. O Tião trabalhou na marcenaria do tio até conseguir abrir a dele, pequeninha, num barracão alugado perto de casa. No começo, as encomendas eram poucas, mas logo o talento dele ficou conhecido e o trabalho aumentou. Os anos foram passando, as crianças crescendo, cada uma com seu jeito. O Paulo Roberto sempre foi estudioso, primeiro da classe. Desde criança dizia que ia ser doutor, importante. Guardava as notas altas como troféus e ficava emburrado por dias quando tirava menos que 9. A Eduarda era mais sonhadora, gostava de desenhar e fazer poesia. Já o Zé Carlos puxou ao pai. Tinha habilidade manual, gostava de desmontar e montar as coisas. Foi em 1985 que nossa vida começou a mudar. O Tião ganhou uma encomenda grande para fazer todos os móveis de uma mansão que um fazendeiro rico estava construindo. Era tanto dinheiro que a gente mal acreditava. Com o pagamento, conseguimos reformar a casa, adicionar mais 2 quartos e fazer um banheiro dentro, acabando com a casinha no quintal que a gente usava até então. Nessa mesma época, um terreno grande à venda chamou nossa atenção. Era na saída da cidade, onde hoje é o bairro Jardim Paraíso, mas na época era praticamente roça. O dono, seu Juvenal, estava indo embora para São Paulo e queria se desfazer rápido da propriedade. O preço estava bom, mas mesmo assim era muito dinheiro para a gente. Foi aí que tomamos uma decisão que mudaria nosso futuro. Vendemos as 2 vacas leiteiras que tínhamos herdado do meu sogro, peguei minhas economias da caixinha de biscoito onde guardava dinheiro escondido e o Tião pegou um adiantamento de outra encomenda grande. Com muito sacrifício, compramos aquele terreno. Na época, parecia loucura. O Paulo Roberto, que já era adolescente, chegou a brigar com a gente. Para que gastar dinheiro com terra no meio do nada? Era melhor comprar um carro. Mas o Tião tinha um olho bom para negócio e dizia sempre: terra não se fabrica mais, meu filho. É o melhor investimento. Continuamos vivendo nosso dia a dia, trabalhando duro. Eu já era professora concursada, dava aula na Escola Municipal Maria Angélica e ainda fazia bolos e salgados por encomenda. O Tião expandiu a marcenaria, contratou 2 ajudantes. A Eduarda ajudava com os doces quando não estava estudando. O Paulo Roberto já sonhava com a faculdade de Direito e o Zé Carlos, que sempre foi meio aventureiro, começou a trabalhar com o pai na marcenaria, mas sonhava em ter uma moto e conhecer o mundo. Em 1988, uma construtora de Ribeirão Preto começou a sondar terrenos em Taquaritinga para um futuro loteamento. Taquaritinga estava crescendo, a usina de açúcar tinha ampliado e gerado mais empregos, o comércio estava aquecendo. Um corretor veio nos procurar, interessado no nosso terreno da saída da cidade. Ofereceu o triplo do que tínhamos pago. O Tião ficou tentado, mas eu tive um pressentimento. Pedi para ele esperar, não vender ainda. Foi por essa época que escrevi a carta que guardei todos esses anos. Uma carta endereçada ao futuro, uma carta que continha uma promessa e um plano. O Tião concordou com minha ideia. Em vez de vender o terreno, propusemos uma parceria com a construtora. Eles entrariam com o capital e a experiência, nós com a terra. Em troca, além de um valor em dinheiro menor que o oferecido inicialmente, receberíamos uma porcentagem dos lotes e algumas casas prontas. Assinamos um contrato, registrado em cartório pelo Dr. Maurício, que já era advogado da família. O papel original desse contrato ficou guardado junto com a carta, na caixinha de madeira que o Tião fez especialmente para isso. A construtora começou as obras do que viria a ser o Jardim Paraíso, hoje um dos bairros mais valorizados da cidade. Foi com o dinheiro dessa primeira parceria que pagamos a Faculdade de Direito do Paulo Roberto em Ribeirão Preto. Ele ia e voltava todos os dias, de van. O Tião comprou uma caminhonete usada para transportar os móveis que fabricava e pudemos fazer uma reforma boa na casa. Já a Eduarda decidiu que queria ser professora, como eu, e foi fazer pedagogia na faculdade que tinha aberto em Taquaritinga mesmo. Mas a vida tem dessas coisas que a gente não espera.
Em 1992, o Zé Carlos, com apenas 17 anos, realizou o sonho de comprar uma moto. Era uma Honda CG vermelha, usada, mas para ele parecia uma Ferrari. 2 meses depois, numa noite de chuva, ele derrapou na estrada voltando de um bailão em Jaboticabal. Morreu na hora. Foi a dor mais profunda que já senti na vida, uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. O Tião ficou meses sem conseguir trabalhar direito. Eu me agarrei às aulas e aos outros filhos para não enlouquecer. O Paulo Roberto se formou em 1994, com honras. Estávamos tão orgulhosos na formatura. Ele era o primeiro da família a ter diploma universitário. Logo conseguiu um estágio no escritório do Dr. Maurício, que foi seu mentor. Enquanto isso, o loteamento Jardim Paraíso foi crescendo e, com ele, nosso patrimônio. As casas que recebemos como parte do acordo começaram a ser alugadas, gerando uma renda que nunca tínhamos sonhado ter. Em 1996, um empresário de São Paulo se interessou por outra parte do terreno, que ainda não tinha sido loteada. Novamente, em vez de vendermos, fizemos uma parceria, dessa vez para a construção de um pequeno centro comercial. Essa decisão multiplicou nossos rendimentos nos anos seguintes. O Tião, vendo o negócio prosperar, decidiu se dedicar mais à administração dos imóveis e menos à marcenaria, que já não dava conta das encomendas que aumentavam. O Paulo Roberto, depois de alguns anos como associado no escritório do Dr. Maurício, abriu seu próprio escritório em 1998. No começo, era uma salinha alugada com uma secretária. Nós o ajudamos com o capital inicial, mobiliário, feito pelo pai, claro, e contatos. Ele começou a prosperar rapidamente. Tinha um jeito com as palavras e uma inteligência aguçada para os negócios jurídicos. A Eduarda se casou em 1999 com o Ricardo, professor de matemática que conheceu na faculdade. Eles se mudaram para Bauru, onde ambos conseguiram emprego em escolas particulares. Sempre foi a mais independente dos meus filhos. Raramente pedia ajuda, mesmo quando precisava. No início dos anos 2000, Taquaritinga passou por um boom imobiliário com a expansão da usina de açúcar e a chegada de algumas indústrias. O valor das nossas propriedades triplicou. O Paulo Roberto se casou em 2003 com a Luciana, uma moça de família rica de Ribeirão Preto. A cerimônia foi um luxo só, nada parecido com o nosso casamento simples. Eles construíram uma casa grande num condomínio fechado que tinha acabado de ser lançado na cidade. Foi por essa época que comecei a notar mudanças no comportamento do Paulo Roberto. Ele já não vinha nos visitar com tanta frequência. Quando vinha, ficava checando o relógio a cada minuto, sempre com pressa. Começou a fazer comentários sobre nossa casa, sugerindo reformas, como se sentisse vergonha do lugar onde cresceu. A Luciana raramente nos visitava, e quando o fazia, torcia o nariz para o café que eu servia nas xícaras antigas de Ágata. Em 2008, o Tião começou a ter problemas de saúde. Primeiro foi uma pressão alta, que não cedia aos remédios. Depois veio o diagnóstico de diabetes. Ele, que sempre foi forte como um touro, começou a definhar aos poucos. Reduzimos as atividades da marcenaria, mantendo apenas algumas encomendas especiais de clientes antigos. Nossa situação financeira era confortável graças aos investimentos imobiliários que tínhamos feito ao longo dos anos. Não éramos ricos como o Paulo Roberto tinha se tornado, mas vivíamos bem, sem preocupações com dinheiro. Podíamos até ajudar a Eduarda quando o Ricardo ficou desempregado por um período. Em 2010, notei que alguns documentos importantes da pasta, onde guardávamos os contratos dos imóveis, tinham sido manuseados. Ninguém, além de mim e do Tião, mexia naquela pasta. Quando perguntei ao Tião, ele disse que o Paulo Roberto tinha pedido para dar uma olhada, para organizar melhor as coisas para nós. Na época, não dei muita importância. Começaram pequenas sugestões. Mãe, vocês precisam transferir alguns imóveis para o meu nome, para facilitar a administração. Ou, pai, aquele terreno no Jardim Paraíso está parado, vamos fazer um projeto lá. Sempre com a desculpa de nos ajudar, de facilitar nossa vida agora que estávamos envelhecendo.
O Tião, já doente, começou a ceder em algumas coisas. Transferimos a administração de alguns aluguéis para uma imobiliária indicada pelo Paulo Roberto. Assinamos algumas procurações para que ele pudesse resolver burocracias em nosso nome. Mas a carta e o contrato original da primeira parceria continuavam guardados na caixinha de madeira, escondida no fundo do guarda-roupa, embaixo das cobertas de inverno. Em 2013, o Tião sofreu um AVC que o deixou parcialmente paralisado e com dificuldade para falar. Foram tempos difíceis. Contratei uma cuidadora para me ajudar durante o dia, mas as noites eram minhas, cuidando dele, virando na cama, dando remédio, escutando sua respiração pesada. O Paulo Roberto aparecia uma vez por semana, sempre com pressa. A Eduarda vinha quando podia, mas com 2 crianças pequenas e morando em outra cidade, era difícil. Nos sentíamos cada vez mais sozinhos, apesar de termos filhos e netos. Foi no Natal de 2014 que notei algo estranho. O Paulo Roberto estava conversando no celular no quintal, falando baixo. Quando me aproximei, ele desligou rapidamente. Depois, durante o almoço, ele começou a falar sobre como a casa era grande demais para nós dois, que o Tião precisava de cuidados especiais, que talvez fosse melhor nos mudarmos para um apartamento menor. Essa casa é minha vida, filho. Seu pai construiu com as próprias mãos, respondi. Mãe, sejamos práticos. Vocês estão velhos, o pai está doente. É muito espaço para cuidar, muita preocupação. Enquanto eu tiver forças, fico na minha casa e seu pai também. A conversa morreu ali, mas senti que algo tinha mudado. Nos meses seguintes, o Paulo Roberto intensificou as visitas. Sempre chegava com algum documento para assinarmos, alguma oportunidade de negócio que não podíamos perder. Em abril de 2015, o Tião piorou. Uma pneumonia o levou ao hospital, onde ficou internado por 2 semanas. Quando voltou para casa, estava ainda mais fraco. Numa noite, enquanto eu trocava os lençóis da cama, ele fez sinal para que eu me aproximasse. Com dificuldade para falar, ele sussurrou: "A caixinha, cuida." Entendi o recado. Na mesma noite, peguei a caixinha de madeira e a levei para a casa da minha comadre Lourdes, pessoa de absoluta confiança. O estado de saúde do Tião foi piorando gradualmente. O Paulo Roberto sugeriu interná-lo numa clínica particular. Seria melhor para ele, mãe, e para você também. Seu pai quer morrer em casa, olhando para o quintal que ele plantou. Vou respeitar o desejo dele. Visivelmente contrariado, meu filho saiu batendo a porta. No dia seguinte, apareceu com uma enfermeira, dizendo que tinha contratado para me ajudar. Aceitei a ajuda, mas algo me dizia que aqueles olhos observadores não estavam ali só para cuidar do Tião. Nos 2 meses seguintes, notei que algumas joias minhas tinham mudado de lugar. Um álbum antigo de fotografias sumiu por alguns dias e depois reapareceu, fora do lugar. A sensação de estar sendo vigiada na própria casa era constante. No início de junho, meu amado Tião faleceu durante o sono. Partiu serenamente, como viveu. O velório foi feito na sala de casa, como era costume antigamente. O Paulo Roberto queria que fosse numa funerária chique, mas bati o pé. Era a última homenagem que eu podia prestar ao companheiro de toda a vida. Após o enterro, notei uma mudança drástica no comportamento do Paulo Roberto. Ele praticamente se mudou para nossa casa, dizendo que não queria me deixar sozinha. Despediu a enfermeira e começou a trazer amigos para avaliar a casa, ver o que precisava de reforma. Um desses amigos, descobri depois, era corretor de imóveis. Numa noite após um jantar silencioso, ele finalmente mostrou as cartas. Mãe, preciso te contar uma coisa. A situação financeira não está boa. Como assim? Temos os aluguéis, as economias que seu pai deixou? Não é bem assim. Houve alguns investimentos que não deram certo. O escritório passou por dificuldades. Tive que usar alguns recursos dos imóveis de vocês. Como é que é? Você usou nosso dinheiro sem autorização? Não foi bem assim. Eu tinha procuração, estava cuidando das coisas para vocês. Só que, bem, agora precisamos vender a casa. Logo, já tenho até comprador.
Foi como se o mundo desabasse sobre minha cabeça. Tudo que eu e o Tião construímos com tanto sacrifício, nosso futuro planejado cuidadosamente, o patrimônio que deveria garantir não só nossa velhice, mas o futuro dos netos, tudo em risco por causa da ganância do meu próprio filho. Esta casa não está à venda, disse com uma firmeza que não sabia que ainda tinha. Mãe, você não está entendendo a gravidade da situação. Não é uma escolha. Ou vendemos a casa, ou perdemos tudo. Perdemos tudo porque você jogou nosso dinheiro fora. Onde foi parar tudo, Paulo Roberto? Naquele seu escritório de luxo? Naquela casa de ricaço? Nos carrões importados? A discussão escalou. Pela primeira vez na vida, vi meu filho perder completamente o controle. O rosto vermelho de raiva, gritando palavras que nunca pensei que ouviria da boca dele. Você e o pai sempre foram atrasados, vivendo nessa casa velha, guardando dinheiro embaixo do colchão como caipiras. Eu construí um império, sou respeitado, tenho nome na sociedade, enquanto vocês continuavam sendo os pobretões, professora e marceneiro. As palavras dele me atingiram como golpes físicos. De repente, vi meu filho como realmente era. Um homem consumido pela ambição, que havia esquecido suas raízes, seus valores, tudo o que tentamos ensinar. Essa casa é minha. Seu pai construiu para mim. Daqui só saio morta. Foi quando ele disse aquelas palavras que nunca esquecerei. Vai embora. Eu não devo nada a você. Nada. Acha que não sei que esse terreno todo era seu? Que as procurações que você assinou me deram controle total? A casa já está no meu nome, velha tola. Você não tem nada. Nada! Fiquei paralisada, sem conseguir respirar. Meu próprio filho. Minha cria. Aquele para quem dei tudo, para quem sacrifiquei sonhos, saúde, juventude. Peguei minha bolsa, algumas roupas numa mala pequena e saí pela porta sem olhar para trás. As pernas tremiam tanto que mal conseguia andar. Fui para a casa da minha comadre Lourdes, a única pessoa em quem ainda confiava. Naquela noite não dormi. A caixinha de madeira estava ao meu lado, com seu segredo intacto. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Maurício. Preciso te ver urgente, disse com a voz ainda embargada pelo choro. É sobre aquele assunto que conversamos anos atrás. Estou te esperando no escritório, Teresa. E não se preocupe, algumas coisas a gente prepara justamente para dias como hoje. Quando cheguei ao escritório do Dr. Maurício, meu coração batia acelerado. Ele já era um senhor idoso, tinha sido colega de classe do Tião na escola primária. Advogado respeitado, conhecia nossa história como ninguém. Foi ele quem cuidou de toda a papelada quando fizemos as parcerias imobiliárias. Ele quem nos aconselhou nos investimentos, quem registrou todos os nossos bens. Quando entrei na sala do Dr. Maurício, ele já tinha a caixinha de madeira sobre a mesa. Minha comadre Lourdes tinha levado mais cedo, como combinamos. O escritório era simples, mas respeitável, com estantes cheias de livros de capa dura e aquele cheiro característico de papel velho e café recém-passado. Na parede, um diploma amarelado pelo tempo e uma foto dele com o Tião, jovens, numa festa junina da cidade. Teresa, senta aqui, ele disse, apontando para a poltrona de couro gasto. Me conte tudo o que aconteceu. Com a voz ainda trêmula, descrevi a discussão com o Paulo Roberto, as acusações, a forma como fui expulsa da minha própria casa. Enquanto eu falava, o Dr. Maurício fazia anotações num bloco, balançando a cabeça de vez em quando. Ele disse que a casa já está no nome dele, que as procurações que assinei deram controle total a ele. Pode ser verdade, Maurício? Eu assinei tanta coisa nesses últimos anos? O velho advogado tirou os óculos e esfregou os olhos cansados. Teresa, você e o Tião me procuraram em 2010, lembra? Quando começaram a desconfiar das intenções do Paulo Roberto. Foi quando preparamos aquele plano de contingência. Ele abriu a caixinha de madeira com cuidado. Dentro estava a carta amarelada pelo tempo, escrita com minha letra miúda e trêmula, e vários documentos cuidadosamente dobrados. Peguei a carta nas mãos, passando os dedos sobre o papel como se pudesse sentir a presença do Tião nele. Essa carta mudou tudo, murmurei.
O Dr. Maurício pegou um dos documentos e o desdobrou com cuidado. Este é o testamento do Sebastião. Ele previu que algo assim poderia acontecer. Já o Paulo Roberto não sabe da existência desse documento. Acredita que o testamento registrado no cartório, aquele que ele mesmo ajudou a preparar, é o único válido. Lembrei daquele dia, em 2010, quando o Tião, já preocupado com a saúde e com as atitudes estranhas do nosso filho, decidiu tomar precauções. Na época, já tínhamos notado pequenos sinais, documentos fora do lugar, contas bancárias com movimentações inexplicadas, sugestões insistentes do Paulo Roberto para simplificar a papelada. O Paulo Roberto começou devagar, explicou o doutor. Maurício, como se lesse meus pensamentos. Primeiro foram as procurações para ajudar a administrar os imóveis. Depois, transferências de pequenas propriedades para o nome dele, por questões fiscais. Ele contava com a confiança de vocês e com o fato de que o Tião estava doente e você, ocupada cuidando dele. Abri a carta, relendo as palavras escritas tantos anos atrás. Era um plano, uma previsão quase profética do que poderia acontecer e como deveríamos agir se o pior se concretizasse. O Tião, com aquela sabedoria simples de quem conhece a vida, havia enxergado além do que eu podia ver. O testamento oficial que o Paulo Roberto conhece deixa tudo para os filhos em partes iguais, com você tendo direito ao usufruto vitalício, continuou o Dr. Maurício. Mas este outro, registrado oficialmente mas mantido em sigilo, tem uma cláusula especial. Se qualquer um dos herdeiros tentar tomar seus bens durante sua vida, ou te expulsar da casa, ou te tratar com desrespeito comprovado, perde automaticamente o direito à herança. Uma mistura de alívio e tristeza me invadiu. Alívio por saber que o Tião tinha garantido nossa proteção. Tristeza por termos chegado a esse ponto, por precisarmos nos proteger do nosso próprio filho. Tem mais, disse o Dr. Maurício pegando outro documento da caixinha. As transferências que o Paulo Roberto conseguiu fazer nos últimos anos? Muitas delas podem ser anuladas. Ele usou de má fé, se aproveitou da condição de saúde do seu marido. E tem essas gravações. Ele mostrou um pequeno gravador digital. O Tião gravou várias conversas com o Paulo Roberto nos últimos anos. Conversas em que ele claramente manipula, pressiona e até ameaça veladamente. Tudo sem que o Paulo Roberto soubesse, claro. Meu Tião, sempre tão calado, tão simples, mas tão esperto. Enquanto definhava fisicamente, seu cérebro continuava afiado, antecipando os movimentos do filho ambicioso. E tem mais uma coisa que o Paulo Roberto não sabe, continuou o Dr. Maurício. A maior parte do patrimônio de vocês não está no nome do Tião ou no seu, nem foi transferido para o Paulo Roberto. Está no nome de uma holding familiar que criamos em 2010. Os únicos sócios são você, a Maria Eduarda e os netos, filhos dela. O Paulo Roberto não tem nenhuma participação. Lembrei vagamente de assinar esses documentos. Na época, o Dr. Maurício explicou que era uma forma de proteger o patrimônio, de garantir que ficasse na família por gerações. Não entendi todos os detalhes jurídicos, mas confiava nele completamente. Então, meu filho não tem controle sobre nada? Sobre muito pouco. A casa onde você morava com o Tião, sim, ele conseguiu transferir para o nome dele através de procurações. Alguns imóveis menores também. Mas o grosso do patrimônio, os terrenos no Jardim Paraíso, as lojas do centro comercial, os apartamentos em Ribeirão, tudo isso está protegido na holding. Respirei fundo, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. E quanto ao testamento secreto? Quando o Paulo Roberto vai descobrir? Amanhã mesmo. Marquei a abertura oficial do testamento aqui no escritório, às 10 horas. Convoquei você, a Maria Eduarda e o Paulo Roberto. Será interessante. Passei a noite na casa da minha comadre Lourdes, revirando na cama sem conseguir dormir direito. Não era tristeza que me mantinha acordada, mas uma estranha mistura de ansiedade e, tenho que admitir, uma pontinha de satisfação ao imaginar o rosto do Paulo Roberto quando descobrisse a verdade. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório do Dr. Maurício pontualmente às 9h45.
Estava usando um vestido preto simples, o mesmo que usei no enterro do Tião. Meus cabelos grisalhos estavam presos num coque, como ele gostava. Trazia no pescoço o colar de pérolas falsas que ele me deu em nosso aniversário de 40 anos de casamento. A Maria Eduarda já estava lá. Tinha viajado de Bauru assim que soube da convocação. Me abraçou com lágrimas nos olhos. Mãe, a senhora está bem? Fiquei desesperada quando soube que o Paulo Roberto te expulsou de casa. Já liguei para ele exigindo explicações, mas ele desligou na minha cara. Tô bem, filha. Sua mãe é forte, você sabe, respondi, segurando as mãos dela entre as minhas. O doutor Maurício nos ofereceu café, servido por sua secretária numa bandeja de prata antiga. Conversamos amenidades, evitando o assunto principal, até que a porta se abriu abruptamente. Paulo Roberto entrou como um furacão, vestido num terno caro e com aquele relógio suíço que ele fazia questão de exibir. Parou ao me ver, claramente surpreso. O que ela está fazendo aqui? Perguntou ao doutor. Maurício, como se eu fosse invisível. É a viúva do meu cliente. Por que não estaria? Respondeu o velho advogado com calma. Doutor Maurício, podemos conversar em particular antes? Tem alguns detalhes que preciso esclarecer, disse Paulo Roberto, o sorriso forçado não escondendo o nervosismo. Não há nada para esclarecer em particular, Paulo Roberto. Sente-se, por favor. Vamos à leitura do testamento do seu pai. Relutante, meu filho se sentou o mais longe possível de mim. O doutor. Maurício pegou um envelope pardo de uma gaveta e o abriu com solenidade. Este é o testamento oficial de Sebastião Nogueira, registrado em cartório no dia 15 de março de 2010, na presença de 2 testemunhas idôneas. Vou proceder à leitura. O doutor Maurício começou a ler o documento, que em suas primeiras páginas parecia bastante padrão. Distribuição de bens entre os herdeiros, menção ao usufruto que me cabia, disposições sobre os imóveis conhecidos. Notei que o Paulo Roberto ia relaxando aos poucos, provavelmente reconhecendo o documento que ele pensava ser o único testamento do pai. Então, o doutor Maurício virou uma página e seu tom mudou sutilmente. Cláusula especial, ele leu e viu Paulo Roberto se impertigar na cadeira. Eu, Sebastião Nogueira, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, estabeleço que qualquer dos meus herdeiros, que por ação direta ou indireta, tentar usurpar os direitos da minha esposa, Teresa Aparecida Nogueira, durante sua vida, ou tratá-la com desrespeito comprovado, ou expulsá-la da residência familiar, perderá automaticamente seu direito à herança, sendo sua parte dividida entre os demais herdeiros. O rosto do Paulo Roberto ficou lívido, depois vermelho como um tomate maduro. Ele se levantou de um salto. Isso é falsificação. Este não é o testamento que meu pai deixou. É uma fraude. Sente-se, doutor Paulo Roberto, disse o doutor Maurício com firmeza. Este documento foi registrado em cartório, com testemunhas e tem a assinatura autenticada do seu pai. Se quiser contestar, fique à vontade, mas vai perder tempo e dinheiro. E há mais, continuou o velho advogado, pegando outro envelope. Seu pai deixou instruções específicas caso esta cláusula fosse acionada. Neste envelope estão documentos que comprovam transferências indevidas de patrimônio, realizadas através de procurações usadas de má-fé. A Maria Eduarda olhava atônita de um para o outro, só agora compreendendo a dimensão do que estava acontecendo. Paulo Roberto, o que você fez? Ela perguntou com a voz embargada. Meu filho, acuado, apontou o dedo para mim. Ela nunca entendeu nada de negócios. Eu estava protegendo o patrimônio da família. Aqueles velhos deixavam tudo parado, não sabiam aproveitar as oportunidades. Eu multipliquei o valor de tudo. Multiplicou para você mesmo, não foi? Respondi com uma calma que não sabia que tinha. Comprou seu carrão importado, sua casa no condomínio, seu escritório de luxo. Tudo com o dinheiro que seu pai e eu construímos com trabalho honesto, tijolo por tijolo. O Paulo Roberto parecia um animal encurralado, olhando freneticamente ao redor como se buscasse uma saída. Isso não vai ficar assim. Tenho os melhores advogados da região.
Vou contestar esse testamento. Vou processar todos vocês por falsificação, por... Não vai não, Paulo Roberto, interrompeu o Dr. Maurício, tirando o pequeno gravador da gaveta. Porque tem mais uma coisa que você não sabe. Ele apertou o play e a voz do Paulo Roberto encheu a sala. Vai embora, eu não devo nada a você, nada. Acha que não sei que esse terreno todo era seu? Que as procurações que você assinou me deram controle total? A casa já está no meu nome, velha tola. Você não tem nada. Nada. Sua própria voz, carregada de ódio e desprezo, ecoava nas paredes do escritório. A Maria Eduarda levou as mãos à boca, horrorizada. Seu pai começou a gravar suas conversas depois que percebeu suas intenções, explicou o Dr. Maurício. Temos dezenas de horas gravadas, suficiente para anular todas as transferências indevidas que você conseguiu fazer nos últimos anos. O Paulo Roberto desabou na cadeira, derrotado. Seu rosto agora estava pálido, o suor escorrendo pela testa. E tem mais uma coisa, continuou o Dr. Maurício. A maior parte do patrimônio da sua família não está no nome dos seus pais, nem no seu. Está numa holding familiar da qual você não faz parte. Foi criada em 2010, quando seu pai já desconfiava das suas intenções. Isso é mentira! Eu tenho controle sobre tudo. Eu administro tudo há anos! Gritou Paulo Roberto, dando um soco na mesa. Você administra o que deixamos você administrar, respondi, encontrando uma força dentro de mim que não sabia que existia. Seu pai era um homem simples, Paulo Roberto, mas não era bobo. Ele via o que você estava fazendo muito antes de eu perceber. A Maria Eduarda, que até então assistia à cena em choque, se aproximou do irmão. Como você pôde, Paulo Roberto? Nossos pais deram tudo por nós. Sacrificaram sonhos, saúde, juventude para nos dar educação, oportunidades que eles nunca tiveram. Vocês não entendem nada de negócios, ele respondeu, a voz já menos firme. Eu estava fazendo o melhor para a família. O melhor para você mesmo, rebateu a Maria Eduarda. Enquanto eu e Ricardo estávamos apertados em Bauru, com 2 filhos para criar com salário de professor, você estava torrando o dinheiro dos nossos pais em carrões e roupas de marca. O Dr. Maurício ergueu a mão pedindo silêncio. Temos 2 opções agora. Primeira, seguimos com o processo legal. Acionamos a cláusula do testamento, você perde todo o direito à herança, e ainda enfrentamos na Justiça a anulação das transferências indevidas, com possível processo por estelionato e uso indevido de procuração. Paulo Roberto engoliu em seco. E a segunda opção? Um acordo. Você devolve a sua mãe à casa da Rua das Acácias imediatamente. Transfere de volta para a holding familiar todos os imóveis que conseguiu passar para seu nome nos últimos 5 anos. E se compromete a nunca mais interferir na administração do patrimônio da família. E o que eu ganho com isso? Perguntou ele, ainda tentando negociar. Não ser deserdado completamente. Não enfrentar processos que podem acabar com sua reputação como advogado e até resultar em suspensão da OAB. Não ver seu nome nos jornais como o filho que roubou os pais idosos. O silêncio tomou conta da sala. Podia-se ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede e o zumbido do ventilador de teto. Eu preciso pensar. Consultar meus advogados, disse Paulo Roberto finalmente. Não há o que pensar, respondeu o Dr. Maurício. O acordo é agora. Os documentos já estão preparados. Ele abriu uma pasta e tirou vários papéis. Tudo pronto para você assinar. Vi meu filho murchar na cadeira, como se toda a arrogância e confiança escorressem dele de uma vez. Aquele menino pelo qual eu tinha sacrificado tanto, que eu tinha carregado no colo, amamentado, pelo qual tinha passado noites em claro quando tinha febre, para quem eu tinha cozinhado, lavado, costurado. Agora parecia um estranho à minha frente. Lentamente, com a mão trêmula, ele pegou a caneta que o Dr. Maurício oferecia. Olhou para os documentos, depois para mim. Você planejou isso, não foi? Você e o pai. Vocês nunca confiaram em mim de verdade. Sustentei seu olhar, sentindo uma tristeza imensa. Não havia raiva em mim naquele momento, apenas um vazio doloroso.
Seu pai confiava em você, Paulo Roberto. Confiou até o dia em que percebeu que você não era mais o menino que criamos, que algo tinha mudado dentro de você, algo que nem todo o nosso amor conseguiu impedir. Ele baixou o olhar e, sem mais palavras, começou a assinar os documentos, um após o outro. Quando terminou, levantou-se bruscamente e caminhou para a porta. Antes de sair, parou e olhou para trás. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre reconhecimento. Vocês nunca viram o quanto eu me esforcei, o quanto conquistei por mérito próprio. Nós víamos, filho. Respondi com lágrimas nos olhos. Mas você nunca viu o quanto nos esforçamos para que você pudesse ter a chance de conquistar tudo isso. Ele saiu sem responder, batendo a porta. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado pela Maria Eduarda, que veio me abraçar chorando. Mãe, me perdoa. Eu devia ter percebido, devia ter feito algo. Não tinha como você saber, filha. Ele escondia bem o jogo. O Dr. Maurício guardou os documentos assinados numa pasta e me entregou um conjunto de chaves. São as chaves da sua casa, Teresa. Pode voltar quando quiser. Já mandei um oficial de justiça acompanhar o Paulo Roberto para garantir que ele retire seus pertences pessoais e não leve nada que não lhe pertença. Peguei as chaves com mãos trêmulas, sentindo o metal frio contra a pele. Era como se um ciclo se fechasse. Eu tinha saído daquela casa carregando apenas uma mala pequena e o coração partido. Agora podia voltar, de cabeça erguida, graças à previdência do meu Tião. Eu não queria que as coisas terminassem assim, murmurei. Eu sei, respondeu o Dr. Maurício, apertando meu ombro com gentileza. Mas o Tião sabia que às vezes é preciso ser duro com quem amamos. Talvez isso seja uma lição que o Paulo Roberto precisava aprender. Naquela mesma tarde, voltei para a Rua das Acácias. A casa estava silenciosa, com sinais da partida apressada do Paulo Roberto. Alguns quadros tortos na parede, uma gaveta aberta, pegadas na poeira do chão. Caminhei lentamente pelos cômodos, tocando os móveis, as paredes, relembrando tantas histórias vividas ali. No quarto que tinha sido meu e do Tião, tudo estava como deixei. A cama de casal que ele mesmo tinha feito, com aquelas curvas trabalhadas na madeira. O criado mudo com a Bíblia gasta e o terço de madeira. O guarda-roupa antigo onde tantas vezes escondi a caixinha de madeira. Sentei na beira da cama e chorei. Chorei pelo Tião, que não estava mais ali comigo. Chorei pelo filho que eu tinha perdido, não para a morte, mas para algo pior. A ganância, o orgulho, o esquecimento de suas raízes. Chorei pela família que nunca mais seria a mesma. O telefone tocou, me arrancando daquele momento de tristeza. Era a Maria Eduarda. Mãe, tudo bem? Já está em casa? Sim, filha. Tudo bem. A casa está vazia, mas é o meu lugar. Mãe, eu e o Ricardo conversamos. Vamos nos mudar de volta para Taquaritinga. Os meninos podem estudar aí, tem escolas boas. E a senhora não vai ficar sozinha. Senti uma onda de gratidão e alívio. A vida seguiria, de alguma forma. E o Paulo Roberto? Perguntei, receosa. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Ele ligou para mim agora há pouco. Estava diferente, mais calmo. Disse que vai passar um tempo fora, talvez em São Paulo, que precisa pensar na vida. Assenti em silêncio, mesmo sabendo que ela não podia me ver. Talvez seja o melhor para ele, respondi finalmente. Depois de desligar, fui até a cozinha. Acendi o fogão e coloquei a chaleira velha para esquentar água. O café, sempre o café, companheiro de tantos momentos. O cheiro familiar encheu a casa, trazendo um pouco de normalidade após tanta turbulência. Peguei a xícara de ágata azul, que era do Tião, e servi o café forte, do jeito que ele gostava. Levei para a varanda e sentei na cadeira de balanço, olhando para o jardim que plantamos juntos. Os pés de manacá que ele trouxe de uma viagem a Minas Gerais. A goiabeira que dava as goiabas mais doces da vizinhança. A horta pequena, mas bem cuidada no canto do quintal. O sol começava a se pôr, colorindo o céu com tons de laranja e rosa. Uma brisa leve balançava as folhas das árvores.
De algum lugar vinha o cheiro de pão assando, misturado com o aroma doce de jasmim. A vida continuava, apesar de tudo. E eu estava de volta ao meu lugar, ao lar que construímos com tanto amor. Levantei a xícara num brinde silencioso ao meu Tião, onde quer que ele estivesse. A gente conseguiu, velho. A gente conseguiu. As semanas seguintes foram de readaptação. Voltei à rotina da casa, limpando, arrumando, colocando cada coisa em seu lugar. Os vizinhos vinham me visitar, trazendo bolos, pães caseiros e muita curiosidade mal disfarçada. As notícias correm rápido numa cidade pequena como Taquaritinga. É verdade que o Dr. Paulo Roberto tentou ficar com tudo, Dona Teresa? Perguntou Dona Cleide, minha vizinha de cerca de mais de 30 anos, enquanto tomávamos café na varanda. São assuntos de família, Cleide, respondi com um sorriso educado. Tivemos alguns desentendimentos, mas está tudo resolvido agora. Não queria alimentar fofocas, mesmo que o comportamento do Paulo Roberto tivesse me magoado profundamente. Afinal, ele ainda era meu filho, sangue do meu sangue. E no fundo do meu coração, mesmo depois de tudo, eu ainda tinha a esperança de que um dia ele pudesse refletir e voltar a ser o menino amoroso que um dia foi. Numa tarde de julho, estava regando as plantas do quintal quando vi um carro desconhecido parar em frente à casa. Uma moça jovem, bem vestida, desceu e se aproximou do portão. Dona Teresa Nogueira? Ela perguntou formal. Sim, sou eu mesma. Meu nome é Daniela, sou assistente da doutora Luciana Mendonça Nogueira. Reconheci o nome da minha nora, esposa do Paulo Roberto. Nunca tínhamos sido próximas. Ela sempre fez questão de manter distância da família simples do marido. A doutora Luciana gostaria de conversar com a senhora. Ela está no carro. Seria possível? Olhei para o carro de luxo estacionado e pude ver a silhueta da minha nora no banco de trás. Hesitei por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Pode chamar ela para entrar, respondi, secando as mãos no avental. A assistente voltou ao carro e, após alguns instantes, Luciana saiu, impecavelmente vestida num conjunto de saia e blazer que devia custar mais que 3 meses da minha aposentadoria. Ela caminhou até o portão com aquele jeito estudado de quem pisa em ovos. Boa tarde, Dona Teresa, ela disse, estendendo a mão num cumprimento formal. Boa tarde, Luciana. Entre. Vamos conversar na varanda. Ela me seguiu, olhando ao redor como se estivesse num museu de curiosidades. Convidei-a a sentar numa das cadeiras da varanda enquanto eu ia buscar café. Não se incomode, ela disse rapidamente. Não vou demorar. Sentei-me de frente para ela, esperando. Luciana mexia nervosamente na alça da bolsa cara que carregava. Dona Teresa, vim porque acho que a senhora deveria saber. O Paulo Roberto e eu vamos nos separar. A notícia me pegou de surpresa, apesar de não ser completamente inesperada. O casamento deles sempre me pareceu mais uma associação de interesses do que uma união de amor verdadeiro. Sinto muito em saber, respondi com sinceridade. As coisas mudaram muito depois daquele dia no escritório do Dr. Maurício. Ela continuou, evitando me olhar nos olhos. O Paulo Roberto voltou transtornado. Jogou coisas na parede, gritou, bebeu até desmaiar. Depois entrou num estado de apatia que nunca tinha visto antes. Senti uma pontada no coração ao imaginar meu filho nesse estado. Apesar de tudo, era doloroso saber que ele estava sofrendo. Ele contou o que aconteceu? Perguntei. Sim, contou tudo. Como vocês tinham armado contra ele, como tinha perdido o controle sobre os bens da família, como tinha sido humilhado. Balancei a cabeça, triste com essa interpretação distorcida dos fatos. Não armamos contra ele, Luciana. Nos protegemos de alguém que estava tentando nos prejudicar. Ela fez um gesto vago com a mão, como se isso não importasse. O que importa é o que aconteceu depois. O Paulo Roberto começou a beber muito. Faltava no escritório. Perdeu clientes importantes. Começou a fazer investimentos arriscados, desesperado para recuperar o status que achava ter perdido. E por isso vocês estão se separando? Um sorriso amargo surgiu no rosto dela.
Não exatamente. Estou me separando porque descobri que ele tinha uma amante há anos e que nosso patrimônio, que eu achava que era sólido, na verdade está comprometido por dívidas que ele escondeu de mim. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela revelação. Meu filho, que eu imaginava conhecer tão bem, tinha se tornado um estranho completo. Por que está me contando isso, Luciana? Ela respirou fundo, finalmente me encarando. Porque no meio da crise, bêbado, o Paulo Roberto confessou algo perturbador. Ele disse que tinha cogitado contratar alguém para forjar um acidente com o Sr. Sebastião para acelerar a herança. O sangue gelou nas minhas veias. A ideia de que meu próprio filho pudesse ter pensado em algo tão horrível era insuportável. Não acho que ele teria coragem, continuou Luciana rapidamente, vendo meu rosto empalidecer. Era só uma ideia na cabeça doentia dele. Mas achei que a senhora deveria saber a dimensão do problema. E tem outra coisa. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta. Encontrei esses documentos no cofre dele. São contratos de venda de alguns imóveis da família que estavam no nome dele. Imóveis que, pelo acordo que ele assinou com vocês, deviam voltar para a tal holding familiar. Peguei a pasta com mãos trêmulas. Ele está tentando vender escondido? Já vendeu alguns. Usou o dinheiro para pagar dívidas de jogo que eu nem sabia que existiam. Outros estão com promessas de compra e venda assinadas, esperando apenas a escritura. Senti uma onda de indignação. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de ser descoberto e confrontado, Paulo Roberto continuava tentando nos enganar. Por que está me mostrando isso? Vocês não são cúmplices nisso tudo? Luciana deu uma risada seca. Dona Teresa, eu sou advogada tributarista. Trabalhei duro para construir minha reputação. Não vou ser cúmplice em fraudes que podem me levar para a cadeia junto com ele. Além disso, ela hesitou, parecendo genuinamente emocionada pela primeira vez. Além disso, eu me lembro de como a senhora e o seu Sebastião me receberam bem quando comecei a namorar o Paulo Roberto. A senhora fazia aquele bolo de fubá que eu adorava, lembra? Seu Sebastião consertou pessoalmente a cadeira de balanço para meu quarto de bebê, mesmo quando eu sofri o aborto e o bebê nunca chegou a nascer. Lágrimas brilhavam nos olhos dela. Instintivamente, estendi a mão e toquei seu braço. Eu lembro, filha. Não mereço que me chame de filha, Dona Teresa. Fui arrogante, mantive distância, me achei melhor que vocês por causa do meu diploma e da minha família em Ribeirão. Me envergonho disso agora. Não disse nada, apenas apertei seu braço em solidariedade. Enfim, ela continuou, enxugando discretamente uma lágrima. Vim trazer esses documentos porque acho que a senhora e o doutor Maurício precisam agir rápido para impedir que o Paulo Roberto venda o que não é dele. E também porque... Ela hesitou novamente. Porque estou com medo. Medo dele. Do que ele pode fazer quando descobrir que sei de tudo, que contei para vocês, que estou me separando. Ele não é mais a pessoa que conheci, Dona Teresa. Tem algo quebrado dentro dele. Senti um aperto no peito. Meu menino, meu primogênito, reduzido a isso. Um homem de quem as pessoas tinham medo. Vou ligar agora mesmo para o doutor. Maurício, disse, levantando-me. E não se preocupe, Luciana. Não vou deixar que nada de mal aconteça com você. Depois que Luciana partiu, liguei imediatamente para o Dr. Maurício, explicando a situação urgente. Ele veio à minha casa em menos de meia hora, acompanhado por um rapaz jovem que apresentou como seu sobrinho e sócio, Dr. André. Examinamos juntos os documentos trazidos por Luciana. A situação era grave. Paulo Roberto tinha conseguido vender 2 imóveis menores que estavam no nome dele e assinar promessas de compra e venda para outros 3, incluindo um lote comercial valioso no centro da cidade. Temos que agir imediatamente, disse o Dr. Maurício. Vou entrar com medidas cautelares ainda hoje para bloquear essas transferências. André, prepare os documentos enquanto eu ligo para o juiz Martinez. Enquanto os advogados trabalhavam na mesa da sala, usando meu telefone fixo para fazer ligações urgentes, eu preparava café e pão de queijo na cozinha.
A cena me lembrou de tantas tardes em que o Tião e eu sentávamos naquela mesma mesa para resolver problemas da família. Ele estaria orgulhoso de ver como eu estava enfrentando a situação. O Dr. Maurício conseguiu uma liminar de urgência para bloquear todas as transações imobiliárias em nome do Paulo Roberto. Também orientou que eu registrasse um boletim de ocorrência relatando a possível fraude. Era doloroso fazer isso contra meu próprio filho, mas entendia a necessidade. No dia seguinte, estava na cozinha preparando o almoço quando ouvi um carro freando bruscamente na frente da casa. Antes que pudesse ir verificar, a porta da frente foi aberta com violência. Paulo Roberto entrou como um tornado, o rosto vermelho de raiva, os olhos injetados. "O que você fez, sua velha intrometida?" ele gritou, avançando para a cozinha. "Conseguiu bloquear minhas vendas? A Luciana esteve aqui, não foi? Aquela traidora!" Recuei alguns passos, assustada com a fúria dele. Nunca tinha visto meu filho naquele estado. Paulo Roberto se acalma. Vamos conversar civilizadamente. Conversar? Conversar? Acabou o tempo de conversa. Você e o pai arruinaram minha vida. Minha reputação está destruída, meu casamento acabou, meus negócios estão desmoronando. Filho, você fez isso consigo mesmo, respondi, tentando manter a calma. Suas escolhas te trouxeram até aqui. Ele avançou mais, derrubando uma cadeira no caminho. Minhas escolhas? Eu só queria o que era meu por direito. Trabalhei a vida toda para erguer essa família. Enquanto você e o pai ficavam nessa casa caipira, contando os trocados, eu construía um nome, uma posição na sociedade. Com o nosso dinheiro, Paulo Roberto, com o suor do seu pai, com o sacrifício que fizemos para te dar estudo. Ele riu, uma risada amarga e cruel que me arrepiou. Sacrifício. Sempre essa história de sacrifício. Sabe por que vocês precisaram se sacrificar tanto? Por incompetência, por falta de visão. Se deixassem os negócios nas minhas mãos desde o começo, seriam milionários há muito tempo. Respirei fundo, buscando força. Seu pai não queria ser milionário, filho. Queria uma família unida, uma vida digna, fazer o que gostava. A ambição desmedida é uma doença que corrói a alma. Olha o que fez com você. Algo em minhas palavras pareceu atingi-lo. Por um breve momento, vi um lampejo do menino que ele foi um dia, perdido nos olhos do homem amargurado à minha frente, mas logo passou. Não vim aqui para ouvir sermão. Vim buscar o que é meu, os documentos originais daqueles imóveis. Sei que estão com você. Não estão comigo, Paulo Roberto. Tudo está com o Dr. Maurício agora, e mesmo que estivessem, não te entregaria. Você perdeu o direito quando traiu nossa confiança. Ele avançou mais um passo, ameaçador. Não me provoque, mãe. Estou no meu limite. Nesse momento, ouvi o barulho de outro carro parando em frente à casa. Paulo Roberto também ouviu e olhou rapidamente pela janela. Seu rosto empalideceu. Você chamou a polícia? Não chamei ninguém, mas providenciei proteção depois da sua última visita. A campainha tocou. Paulo Roberto parecia um animal acuado, olhando freneticamente ao redor, como se procurasse uma rota de fuga. Isso não vai ficar assim, ele murmurou, recuando em direção à porta dos fundos. Eu vou recuperar o que é meu, de um jeito ou de outro. Saiu apressado pelo quintal, pulando o muro baixo que separava nossa casa da vizinha. Pela janela, vi um carro oficial da Polícia Civil e o Dr. Maurício descendo de seu próprio veículo. Respirei fundo, tentando conter o tremor nas mãos, e fui recebê-los. O delegado, Dr. Menezes, era um homem robusto na casa dos 50 anos, com olhos perspicazes que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Explicou que estava ali para colher meu depoimento formal sobre as transações suspeitas realizadas pelo Paulo Roberto. Vimos um homem saindo apressado pelos fundos, Dona Teresa, comentou ele enquanto se acomodava na sala. Era seu filho? Hesitei por um momento, dividida entre a verdade e o instinto de proteger meu filho, mesmo depois de tudo. Era sim, doutor. Ele veio buscar alguns documentos. O doutor Maurício me lançou um olhar significativo, claramente incentivando-me a contar toda a verdade. Dona Teresa,
disse o delegado com gentileza. Entendo sua situação delicada, mas preciso saber, seu filho a ameaçou de alguma forma? Olhei para a fotografia do Tião na parede como se buscasse sua orientação. O que ele faria nesse momento? A resposta veio clara como o dia. Ele sempre escolhia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Sim, doutor, não diretamente, mas sua postura era ameaçadora. Ele estava muito alterado. O delegado anotou algo em sua caderneta. Isso é grave, Dona Teresa. Somado às acusações de fraude nas transações imobiliárias, podemos estar falando de crimes sérios. A senhora gostaria de solicitar uma medida protetiva contra seu filho? A pergunta caiu como uma bomba. Uma medida protetiva? Contra meu próprio filho? A ideia era tão absurda, tão dolorosa, que por um momento fiquei sem palavras. Eu recomendo fortemente, Teresa, interveio o Dr. Maurício. O estado emocional do Paulo Roberto é instável. Ele já demonstrou que é capaz de ações impensadas quando se sente acuado. Lembrei-me do que Luciana havia contado, sobre ele ter cogitado acelerar a morte do Tião. Um calafrio percorreu minha espinha. Está bem, concordei finalmente, se for necessário para garantir minha segurança. O delegado continuou a colher meu depoimento, detalhando todas as ações suspeitas do Paulo Roberto, as transferências indevidas, as tentativas de venda fraudulenta. O Dr. Maurício complementava com informações jurídicas, citando artigos e precedentes. Quando terminaram, já era quase noite. O delegado garantiu que tomaria todas as providências necessárias e que manteria uma viatura fazendo rondas próximo à minha casa nos próximos dias. Após eles saírem, liguei para a Maria Eduarda, que ficou horrorizada ao saber do comportamento do irmão. Mãe, vou pegar o primeiro ônibus amanhã cedo. A senhora não pode ficar sozinha aí. Não precisa se preocupar, filha. A polícia vai ficar de olho e os vizinhos estão alertados. Mesmo assim, vou chegar aí antes do almoço. O Ricardo fica com as crianças e vou ligar para o Geraldo. Geraldo era o marido da minha irmã Aparecida, que morava em Jaboticabal. Era um homem forte e decidido, ex-policial militar. Não quero incomodar seu tio, filha. Não é incômodo, mãe. Família serve para isso, para se proteger mutuamente. As palavras dela me tocaram profundamente. Família. Era isso que o Paulo Roberto tinha esquecido. Que a verdadeira riqueza não estava nos imóveis, no dinheiro, no status social. Estava nos laços que construímos, no amor que compartilhamos, no apoio que oferecemos uns aos outros. Naquela noite, não consegui dormir direito. Cada barulho me sobressaltava, imaginando que poderia ser o Paulo Roberto voltando. As palavras dele ecoavam na minha mente. Eu vou recuperar o que é meu, de um jeito ou de outro. Na manhã seguinte, o Dr. Maurício ligou com novidades. O juiz havia concedido todas as medidas cautelares solicitadas, bloqueio das vendas, indisponibilidade dos bens e até o congelamento das contas bancárias do Paulo Roberto para prevenir a dissipação de valores. E tem mais, disse o Dr. Maurício. A polícia esteve no escritório dele com um mandado de busca e apreensão. Encontraram documentos comprometedores. Parece que seu filho não estava apenas tentando se apropriar dos bens da família, Teresa. Havia um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo alguns clientes do escritório. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Meu filho, meu Paulo Roberto, envolvido em atividades criminosas? Isso ia muito além de disputas familiares por herança. Estão procurando por ele agora, continuou o Dr. Maurício. Ele não foi encontrado em casa nem no escritório. Um medo gelado tomou conta de mim. Onde estaria meu filho? O que estaria planejando? A resposta veio mais rápido do que eu imaginava. No final daquela tarde, quando a Maria Eduarda já tinha chegado e estávamos na cozinha preparando o jantar, ouvimos um carro estacionar. Pela janela, vi o delegado Menezes se aproximando, acompanhado por outro policial. Mãe, o que será que aconteceu? Perguntou a Maria Eduarda apreensiva. Não sei, filha. Vamos descobrir. Atendi a porta, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Dona Teresa,
disse o delegado com expressão grave. Podemos entrar? Precisamos conversar. Conduzi-os até a sala, onde se sentaram com formalidade pouco usual. Dona Teresa, temos notícias sobre seu filho. A seriedade no tom dele me alarmou. O que aconteceu com o Paulo Roberto? O delegado trocou um olhar com o outro policial antes de continuar. Ele foi encontrado há cerca de 1 hora num hotel na rodovia, próximo a Jaboticabal. E... perguntei, sentindo que havia mais. Ele tentou fazer uma besteira, Dona Teresa. Ingeriu uma quantidade grande de medicamentos com álcool. Os funcionários do hotel o encontraram a tempo e chamaram a ambulância. Ele está no hospital agora, fora de perigo. Levei as mãos à boca, horrorizada. Maria Eduarda soltou um grito abafado e se aproximou, segurando meu braço. Meu filho tentou se matar? Perguntei, mal acreditando no que ouvia. Parece que sim. Deixou uma carta, era endereçada à senhora. O delegado tirou um envelope do bolso, entregando-o a mim com cuidado. Peguei-o com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente a caligrafia caprichada do Paulo Roberto, tão parecida com a do pai. Ele vai ficar bem? Perguntou a Maria Eduarda. Sim, foi encontrado a tempo. Está sedado agora, mas os médicos garantem que se recuperará. Fisicamente, pelo menos, respondeu o delegado. Após fornecer mais alguns detalhes e os contatos do hospital, eles se retiraram, prometendo manter-nos informadas sobre qualquer novidade. Assim que ficamos sozinhas, abri a carta com o coração na mão. Querida mãe, começava. A formalidade do tratamento, tão distante do mãe, simples e direto que ele sempre usou, já indicava seu estado mental alterado. Quando você ler isso, provavelmente já terei partido. Não suporto mais viver com o peso das minhas escolhas, com a vergonha do que me tornei. Você estava certa. Papai estava certo. Eu me perdi em algum ponto do caminho. Comecei com pequenas mentiras, pequenos desvios que justificava como necessários para o bem maior. Logo, não conseguia mais distinguir o certo do errado. O dinheiro, o status, o poder, tudo isso se tornou mais importante que a família, que os valores que vocês tentaram me ensinar. O pior é que, no fundo, sempre soube que estava errado. Cada vez que assinava um documento fraudulento, cada vez que mentia para vocês, sentia uma parte de mim morrendo, mas não conseguia parar. Era como uma doença, uma compulsão. Agora é tarde demais. Perdi tudo que realmente importava. O respeito do pai, antes mesmo de ele partir, seu amor, meu casamento, minha integridade. A polícia já está na minha cola pelos outros esquemas. Sim, mãe, tem muito mais coisa errada que você nem imagina. Coisas que me envergonho profundamente. Não posso enfrentar uma prisão. Não posso enfrentar o olhar das pessoas que confiaram em mim, que respeitavam o doutor Paulo Roberto. É melhor partir. Talvez, no que vier depois, eu encontre o perdão que não mereço nesta vida. Quero que saiba que, apesar de tudo, eu os amava. Amava você e o pai. Só não conseguia demonstrar, não sabia como. O orgulho, a ambição, a inveja, tudo isso me consumiu por dentro. Peço apenas uma coisa: reze por mim. Como você sempre fez quando eu era criança. Seu filho que falhou com você, Paulo Roberto. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia. Maria Eduarda, lendo por cima do meu ombro, também chorava. Mãe, precisamos ir ao hospital, ela disse, enxugando as lágrimas. Sim, vamos agora mesmo. No caminho para o hospital em Jaboticabal, fiquei pensando em como tudo tinha chegado àquele ponto. Como meu filho, criado com tanto amor, tinha se perdido tão completamente. Onde tínhamos falhado como pais? No hospital, encontramos o Paulo Roberto em um quarto particular, sedado e com uma aparência frágil que não combinava em nada com o homem imponente que ele sempre fez questão de parecer. Os tubos e monitores ao seu redor tornavam a cena ainda mais surreal. Sentei-me ao lado da cama e peguei sua mão entre as minhas. Estava fria, diferente do menino caloroso que eu havia criado. Filho, sussurrei, estou aqui. A mãe está aqui.
Maria Eduarda ficou do outro lado da cama, em silêncio. O médico nos informou que ele provavelmente acordaria em algumas horas, que os danos tinham sido mínimos graças à rapidez do atendimento. Fiquei ali, segurando sua mão, lembrando de todas as vezes que o tinha segurado assim. Quando ele era um bebê recém-nascido, quando deu os primeiros passos, quando teve febre alta aos 7 anos, quando partiu para a faculdade. A vida é feita desses momentos, dessas mãos que seguramos e depois, inevitavelmente, soltamos, esperando que saibam encontrar seu próprio caminho. Perto da meia-noite, ele começou a despertar. Primeiro um leve movimento dos dedos, depois os olhos se abrindo lentamente, confusos. Mãe! Sua voz estava rouca, quase irreconhecível. Estou aqui, filho, respondi apertando sua mão. Ele olhou ao redor, viu a Maria Eduarda, os equipamentos, e a compreensão do que tinha acontecido surgiu em seus olhos. Por que me salvaram? Era para ter acabado. Não diga isso, interrompi com firmeza. Sua vida é preciosa. Sempre foi. Sempre será. Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelas têmporas. Eu estraguei tudo, mãe, tudo. Nada está estragado além do conserto, filho. Enquanto há vida, há esperança. A polícia, eles sabem de tudo. Vão me prender assim que eu sair daqui. Vamos enfrentar isso juntos, disse Maria Eduarda, surpreendendo-nos com sua firmeza. Você vai pagar pelo que fez, Paulo Roberto, mas não vai estar sozinho. Ele olhou para a irmã, depois para mim, a incredulidade estampada em seu rosto pálido. Depois de tudo que fiz... Vocês ainda estão aqui? Somos família, respondi simplesmente. Não abandonamos os nossos, mesmo quando erram. As lágrimas dele vieram com mais força, acompanhadas de soluços que sacudiam seu corpo enfraquecido. Me perdoa, mãe. Ele chorou, apertando minha mão com uma força que não parecia ter. Me perdoa, pelo amor de Deus. Inclinei-me e o abracei, sentindo seu corpo tremer contra o meu, como quando era menino e tinha pesadelos. Eu te perdoo, meu filho. Te perdoo. Nos dias que se seguiram, Paulo Roberto foi transferido para a ala psiquiátrica do hospital, onde começou um tratamento para depressão e transtorno de personalidade. Quando recebeu alta, 2 semanas depois, a polícia o aguardava. Foi detido, mas conseguimos com o Dr. Maurício que respondesse ao processo em liberdade, usando tornozeleira eletrônica e com a condição de iniciar tratamento psiquiátrico contínuo. O processo legal seria longo e doloroso, mas pelo menos meu filho estava vivo. E pela primeira vez em muitos anos, parecia estar verdadeiramente arrependido, disposto a enfrentar as consequências de seus atos. A Maria Eduarda cumpriu a promessa de se mudar de volta para Taquaritinga. Ela e o Ricardo compraram uma casa a 2 quadras da minha, e era uma alegria imensa ter meus netos por perto. O Pedrinho, com 10 anos, adorava ajudar no jardim, enquanto a Julinha, de 8, tinha herdado o talento do avô para trabalhos manuais. Os meses seguintes foram de reconstrução. O Dr. Maurício conseguiu anular todas as vendas fraudulentas feitas pelo Paulo Roberto e recuperar os bens que haviam sido transferidos indevidamente. A holding familiar foi reorganizada, agora com a Maria Eduarda assumindo um papel mais ativo na administração. Paulo Roberto foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto por fraude e apropriação indébita, mas conseguimos que parte da pena fosse convertida em serviços comunitários. Ele começou a dar aulas de direito para jovens carentes num projeto social de Taquaritinga e, surpreendentemente, parecia encontrar alguma satisfação nisso. Numa tarde de domingo, cerca de 6 meses depois daquele dia fatídico no hospital, Paulo Roberto veio me visitar. Estava mais magro, o cabelo começando a mostrar fios grisalhos, os ombros menos eretos que antes. Mas havia algo em seus olhos, uma clareza, uma paz que não via há anos. Sentamos na varanda, tomando café na xícara de ágata azul que era do Tião. O silêncio entre nós não era mais carregado de tensão, mas de um entendimento tácito de que algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar completamente.
Mãe, ele disse finalmente, olhando para o jardim onde o Pedrinho brincava com o cachorro que tínhamos adotado. Acho que finalmente entendi o que o pai sempre dizia. O que, filho? Que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas em quem a gente é. Sorri, sentindo uma onda de gratidão ao universo por permitir que eu vivesse para ouvir essas palavras. Seu pai estaria orgulhoso de ouvir isso, Paulo Roberto, orgulhoso de ver você encontrando seu caminho de volta. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu perdi tudo no dia em que te mandei embora, mãe. Tudo que realmente importava. Só não sabia disso ainda. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele, sentindo as linhas e calosidades que contavam histórias diferentes das minhas, mas igualmente significativas. Não perdeu não, meu filho. Só precisou se afastar para enxergar o valor do que tinha. Naquele momento, enquanto o sol começava a se pôr sobre o nosso quintal, tingindo o céu de laranja e rosa, senti a presença do Tião ao nosso redor, como se ele pudesse testemunhar aquela reconciliação pela qual tanto tínhamos trabalhado. E tive certeza, absoluta certeza, de que no final das contas tínhamos vencido. Não com raiva ou vingança, mas com amor e verdade. As únicas armas que realmente importam quando tudo é colocado em perspectiva. A gente conseguiu, velho, sussurrei mentalmente para o Tião. A gente conseguiu trazer nosso menino de volta. 10 anos se passaram desde aqueles dias turbulentos. Estamos agora em novembro de 2025 e muita coisa mudou em Taquaritinga e na vida da nossa família. Aos meus 78 anos, ainda moro na mesma casa da Rua das Acácias, mas com algumas modificações. A Maria Eduarda insistiu em instalar corrimãos nos corredores e barras de apoio no banheiro. O Paulo Roberto reformou a cozinha, deixando-a mais funcional para meus ossos já cansados. E o quintal, bem, o quintal continua sendo meu refúgio, embora agora eu tenha a ajuda do Joaquim, um rapazinho da vizinhança que vem 3 vezes por semana cuidar das plantas mais pesadas. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu, percebo como a vida tem seus próprios caminhos, nem sempre os que planejamos. Quando eu e o Tião nos casamos, há quase 60 anos, imaginávamos uma vida simples, com filhos que cresceriam ao nosso lado, talvez assumindo os negócios da família, morando perto, jantando conosco aos domingos. Nunca poderíamos prever os desvios, as curvas, os abismos que surgiram no caminho. A traição do Paulo Roberto foi a dor mais profunda que experimentei depois da morte do meu Zé Carlos. Ver meu filho, criado com tanto amor, se voltar contra nós por ganância, foi como ter um pedaço do coração arrancado. Por um tempo, cheguei a me perguntar se tínhamos falhado como pais, se tinha sido culpa nossa, se não tínhamos dado amor suficiente ou ensinado os valores certos. Mas com o tempo, e especialmente depois de acompanhar a jornada de recuperação do Paulo Roberto, entendi que não podemos controlar tudo. Cada pessoa tem seu próprio caminho, suas próprias escolhas. Nós, pais, plantamos as sementes, regamos com amor, protegemos do vento forte, mas no final, é a planta que decide como vai crescer. O Paulo Roberto cumpriu sua pena e se transformou profundamente no processo. Deixou o escritório de advocacia ostentoso e hoje coordena um projeto de assistência jurídica gratuita para pessoas carentes. Mora numa casa simples perto do centro, longe do luxo que antes achava indispensável. Reconciliou-se com a Luciana, não como casal, mas conseguiram construir uma amizade respeitosa após o divórcio. Ela se casou novamente e se mudou para São Paulo, mas mantém contato, especialmente nas datas importantes. A maior alegria que o Paulo Roberto me deu nesses últimos anos foi voltar a estudar. Aos 52 anos, ele concluiu um mestrado em Direitos Humanos e agora dá aulas na Faculdade de Direito, que abriu em Taquaritinga. Ver meu filho encontrando propósito em ajudar os outros, em transmitir conhecimento, me enche de um orgulho que não consigo expressar em palavras. A Maria Eduarda e o Ricardo prosperaram aqui. Ela se tornou diretora da escola onde dá aulas, e ele abriu um curso preparatório para vestibular que é referência na região. Meus netos, Pedrinho e Julinha, agora adolescentes, me visitam quase todos os dias.
O Pedrinho, aos 20 anos, está estudando agronomia em Jaboticabal e já fala em modernizar as propriedades da família quando se formar. A Julinha, com 18, herdou o talento artístico do avô e está estudando design em Ribeirão Preto. A holding familiar que criamos para proteger nosso patrimônio acabou se tornando um negócio próspero, gerido agora pelos meus filhos em conjunto. Eles superaram as mágoas do passado e encontraram um modo de trabalhar juntos, cada um contribuindo com suas habilidades específicas. O Paulo Roberto cuida da parte jurídica, a Maria Eduarda da administração e até a Luciana, com sua expertise em tributação, da consultoria ocasional. Quanto a mim, aposentei-me definitivamente do magistério há alguns anos, mas ainda recebo visitas frequentes de ex-alunos que hoje são médicos, advogados, professores, gente importante na cidade. É uma sensação indescritível ver aquelas crianças que ensinei a ler e escrever agora como adultos realizados, muitos com seus próprios filhos. Os tempos mudaram tanto. Taquaritinga, que era uma cidadezinha quando me casei com o Tião, agora tem shopping center, cinema, faculdades. O Jardim Paraíso, que começou com aquele terreno que compramos com tanto sacrifício, hoje é o bairro mais valorizado da cidade. As casinhas simples deram lugar a sobrados elegantes, e o centro comercial que ajudamos a construir abriga lojas de marcas famosas. Mas algumas coisas não mudam. Ainda faço café no fogão, do jeito antigo. Ainda prefiro pão caseiro ao de padaria. Ainda guardo fotos impressas em álbuns, mesmo que todos insistam que é mais prático ter tudo no celular. Algumas tradições merecem ser preservadas, como dizia meu Tião. Ah, meu Tião. Sinto sua falta todos os dias, mesmo depois de tanto tempo. Às vezes, quando estou sozinha no quintal, tenho a impressão de ouvir o barulho das suas ferramentas na antiga oficina, ou seu assobio enquanto regava as plantas. São momentos fugidios, como um perfume que o vento traz e logo leva embora. Mas me confortam, me fazem sentir que, de algum modo, ele ainda está por perto, cuidando de mim como sempre fez. Uma das lições mais profundas que aprendi nessa jornada é sobre perdão. Não o perdão fácil, automático, que ignora a dor causada, mas aquele perdão consciente que reconhece o mal feito e ainda assim escolhe libertar-se do peso do ressentimento. Perdoei o Paulo Roberto não apenas com palavras, mas com ações concretas, dando-lhe a chance de reconstruir sua vida, de reconquistar seu lugar na família. E ele, de sua parte, buscou o perdão não apenas pedindo, mas demonstrando com suas ações, dia após dia, ano após ano, que tinha aprendido a lição, que tinha mudado verdadeiramente. Acho que é isso que o verdadeiro arrependimento significa. Não apenas sentir remorso, mas transformar-se a partir dele. Outra lição importante foi sobre a verdadeira natureza da riqueza. O Tião sempre dizia que rico é quem tem saúde e paz na consciência. Na época eu concordava, mas acho que só entendi completamente o significado dessa frase quando vi meu filho, que tinha tudo em termos materiais, tão vazio e infeliz. E agora, quando o vejo com muito menos posses, mas com um brilho nos olhos que o dinheiro nunca pôde comprar, sei que meu velho estava certo, como sempre. Também aprendi sobre a importância da previdência, de se preparar para tempos difíceis, mesmo quando tudo parece bem. Se eu e o Tião não tivéssemos tomado precauções, guardado documentos importantes naquela caixinha de madeira, se não tivéssemos confiado no Dr. Maurício para criar aquela holding familiar, teríamos perdido tudo. Não apenas os bens materiais, mas talvez até a chance de recuperar nosso filho. A vida é como aquelas plantações de laranja que meu pai cuidava. Você precisa se preparar para as geadas, para as secas, para as pragas, porque elas vêm, mais cedo ou mais tarde. E quando vêm, só sobrevive quem se preparou, quem plantou as cercas vivas para proteger do vento, quem guardou água para os tempos de estiagem. A carta que guardei por tantos anos, aquela que mudou tudo, não era nada extraordinária em si. Era apenas um registro do nosso plano, uma declaração das nossas intenções caso o pior acontecesse.
Mas aquele papel amarelado, escrito com minha letra trêmula e assinado pelo Tião com aquela firmeza de caráter que o caracterizava, acabou sendo nossa tábua de salvação quando a tempestade chegou. Hoje, quando os jovens da família vêm me pedir conselhos, seja a Julinha sobre o namorado novo, o Pedrinho sobre os projetos de faculdade ou até mesmo sobrinhos netos que mal conheço, sempre digo a mesma coisa: preparem-se para o pior enquanto esperam pelo melhor. Não é pessimismo, é sabedoria. É entender que a vida raramente segue o roteiro que imaginamos para ela. Uma coisa que nunca compartilhei com ninguém, até agora, é que também aprendi muito sobre mim mesma durante aquela crise. Descobri uma força que não sabia que tinha. Eu, Teresa Aparecida Nogueira, a menina tímida da roça que tremia de nervoso no primeiro dia como professora, encontrei dentro de mim uma fortaleza capaz de enfrentar o próprio filho quando necessário, de tomar decisões difíceis, de recomeçar aos 68 anos. As pessoas olham para nós, idosos, e muitas vezes só veem fragilidade, dependência, o passado. Não enxergam que dentro destes corpos enrugados e curvados pelo tempo, ainda existem guerreiros, sobreviventes de batalhas que eles nem imaginam. Cada ruga no meu rosto conta uma história de resistência. Cada mancha nas minhas mãos fala de trabalho duro e superação. Quando penso na minha vida, vejo que ela foi como o trabalho de marcenaria do Tião. Às vezes era preciso lixar com força para tirar as imperfeições, outras vezes apenas um toque suave do formão para dar o acabamento perfeito. Houve momentos de serrar, de furar, de martelar, dolorosos, mas necessários. E no final, se tem paciência e persistência, surge algo belo, útil, duradouro. E sabe o que mais descobri? Que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar, para mudar de direção. O Paulo Roberto provou isso. Aos 45 anos, quando muitos diriam que já era tarde demais, ele encontrou um novo propósito, uma nova forma de viver que finalmente lhe trouxe paz. Eu mesma, aos 68, quando fui expulsa da minha casa, pensei que era o fim de tudo. E, no entanto, foi apenas o início de um novo capítulo, talvez o mais significativo da minha vida. Por falar em novos capítulos, há algo que só contei para a Maria Eduarda até agora. Comecei a escrever um livro. Nada grandioso, apenas as memórias de uma professora do interior, as histórias dos meus alunos, as transformações que testemunhei ao longo de 4 décadas ensinando crianças em Taquaritinga. A Julinha está me ajudando, digitando meus manuscritos no computador. Diz que tem gente interessada nesse tipo de registro histórico, que é importante preservar as vivências dos professores antigos. Quem diria eu, escritora aos 78 anos? O Tião ia dar aquela risada gostosa dele, balançando a cabeça e dizendo: "Viu só? Eu sempre disse que você tinha jeito com as palavras, Teresa." Outra alegria recente foi o nascimento da minha primeira bisneta, Heloísa, filha do Pedro com a namorada Gabriela. Segurar aquela criaturinha no colo, tão pequena, tão perfeita, me fez pensar em como a vida é um ciclo interminável. Ali estava eu, bisavó, olhando para o futuro nos olhos daquele bebê, enquanto ela olhava para mim, representando um passado que ela nunca conhecerá completamente. É estranho pensar que um dia não estarei mais aqui, mas partes de mim continuarão vivas. Nos gestos da Maria Eduarda, tão parecidos com os meus, no talento manual da Julinha que lembra o do avô, na determinação do Pedrinho que vejo que veio do meu pai. E agora, nessa pequena Heloísa, que quem sabe carrega em si algum traço meu ou do Tião. A casa da Rua das Acácias, que foi palco de tanta história, continua de pé, sólida como sempre. As paredes que o Tião ergueu com tanto carinho agora abrigam não apenas minhas memórias, mas as lembranças de toda a família. É aqui que nos reunimos nos natais, nas Páscoas, nos aniversários. É aqui que os netos trazem os namorados e namoradas para apresentar à família. É aqui que, mesmo agora, o Paulo Roberto vem aos domingos tomar café da tarde e conversar sobre a vida. E é aqui que guardo, ainda hoje, a caixinha de madeira que o Tião fez.
Ela já não contém segredos ou documentos importantes. Esses estão todos em ordem, sob os cuidados do Dr. André, sobrinho e sucessor do Dr. Maurício, que se aposentou alguns anos atrás. Agora a caixinha guarda pequenas lembranças. O primeiro desenho da Julinha, o botão da farda do Pedrinho quando entrou na faculdade, uma mecha de cabelo da pequena Heloísa e, claro, aquela carta amarelada pelo tempo que um dia salvou nossa família. Às vezes, nas tardes quietas, quando o sol começa a se pôr e o quintal se enche de sombras douradas, pego essa caixinha e revivo cada momento. As lágrimas ainda vêm, mas já não são de dor ou mágoa. São de gratidão, de reconhecimento por tudo que vivemos, por tudo que conquistamos, por tudo que perdemos e recuperamos. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. A vida me ensinou que nada é por acaso. Aquele terreno que compramos quando o Paulo Roberto achava que era loucura, aquela parceria com a construtora que nos pareceu arriscada na época, a decisão de criar uma holding familiar quando mal sabíamos o que isso significava, tudo isso nos preparou, de alguma forma misteriosa, para os desafios que viriam. Como se uma mão invisível nos guiasse, preparando o terreno para as batalhas que ainda nem imaginávamos ter que enfrentar. Isso me faz pensar nas palavras da minha falecida mãe, Dona Sebastiana. Deus escreve certo por linhas tortas. Na época, eu ouvia sem entender completamente. Hoje, olhando para o caminho sinuoso que percorremos como família, para as quedas e recomeços, para as portas que se fecharam e as janelas que se abriram, entendo perfeitamente o que ela queria dizer. O caso do Paulo Roberto, que parecia uma tragédia irreparável quando aconteceu, acabou sendo o catalisador de transformações profundas e necessárias. Sem aquela ruptura dolorosa, ele talvez nunca tivesse enxergado o abismo em que estava caindo. Sem aquele fundo do poço, talvez nunca tivesse encontrado a força para mudar de verdade. Da mesma forma, a doença do Tião, que nos trouxe tanto sofrimento, também nos forçou a organizar nossos negócios, a preparar a sucessão, a ter conversas difíceis, mas necessárias sobre o futuro. Foi durante aqueles anos de cuidados constantes, de noites em claro, de preocupação incessante, que tomamos as decisões que acabaram protegendo tudo que construímos. É isso que tento ensinar aos meus netos e agora à minha bisneta, através do exemplo, que as dificuldades não vêm para nos destruir, mas para nos transformar. Que cada obstáculo traz consigo uma lição e muitas vezes uma bênção disfarçada. Que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre levantar. Essa sabedoria não vem dos livros ou das escolas, por mais que eu valorize a educação. Vem da vida vivida plenamente, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. Vem de plantar e colher, de construir e reconstruir, de amar e perdoar. Quando olho para trás, para aquela noite de junho em que saí da minha casa carregando apenas uma mala pequena e o coração partido, não sinto mais raiva ou tristeza. Sinto gratidão pela jornada que aquele momento iniciou, pela oportunidade de testemunhar a redenção do meu filho, a união renovada da minha família, o florescer de novas gerações. E quando olho para frente, para os anos que ainda me restam, sejam eles muitos ou poucos, sinto paz. Sei que fiz o melhor que pude com o que a vida me deu. Sei que plantei sementes boas, que florescerão muito depois da minha partida. Sei que o que construímos, eu e meu Tião, vai além de imóveis ou contas bancárias. Construímos uma família que, apesar de todas as tempestades, permaneceu unida no que realmente importa. Então, se essa história serve de algo para você que está me ouvindo agora, que seja como um lembrete. Cuide das suas raízes, valorize sua história, prepare-se para o futuro. Mas, acima de tudo, nunca desista das pessoas que você ama, mesmo quando elas parecem estar perdidas.
Às vezes, como descobri, o amor é o único mapa que pode guiá-las de volta para casa. E agora, olhando pela janela da minha sala, vejo que a Maria Eduarda está chegando com a pequena Heloísa para nossa tarde de avós e bisnetas. A vida continua seu ciclo, imparável, majestosa em sua simplicidade. E eu, Teresa Aparecida Nogueira, professora aposentada, mãe, avó, bisavó, sigo meu caminho com a certeza de que, no final das contas, tudo valeu a pena. Se você chegou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração. Se inscreva no canal e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra redenção. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui.